Graças a Deus. Deus abençoe você que está nos assistindo nesse momento, através dessa emissora, e que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para compreender a palavra de Deus, para que você possa, então, colocá-la em prática e receber os benefícios. Eu queria que você prestasse bastante atenção, especialmente vocês aqui, os pastores, esposas, que estão conosco aqui. Quando Jesus fala, ele falou uma parábola, ele falou a parábola do semeador, e depois de ter dito a palavra do semeador, ele disse o seguinte: alguém chegou para ele e falou assim: Senhor, como é que é a interpretação dessa parábola? Como é que a gente pode entender? Então, Jesus respondeu: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas, aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Ora, quando nós lemos esse texto, parece um tanto contraditório, porque Jesus veio para salvar todos, para salvar todos. Mas aqui, ele faz uma nítida separação entre os que estão dentro e os que estão fora. O que eu entendo é que aqueles que não entendem a palavra de Deus, aqueles que não conseguem perceber os mistérios do reino de Deus, é que estão de fora. Que ele fala aqui: a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então, Jesus faz uma separação nítida entre os que vão entender a palavra e vão ser salvos, e aqueles que não vão entender a palavra e não vão ser salvos. E ele diz mais, ele frisa aqui: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Por que Jesus falou isso? Qual a razão de muitas pessoas você gastar tempo falando, pregando, mostrando com fatos a respeito de Jesus, e mesmo assim essas pessoas não creem? Se nós voltarmos lá na época de Jesus, você viu que Jesus ressuscitou Lázaro 4 dias que estava morto. 4 dias depois de morto, Jesus ressuscitou Lázaro. Mesmo assim, muitos judeus não se converteram. Mesmo assim, muitos judeus odiaram Jesus. Mesmo assim, eles não se convenceram de que Jesus era o Messias. Por quê? Por que eles não se convenceram? Aí se encaixa perfeitamente nessa parábola, ou na palavra que Jesus disse: a vocês é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas eles não, os que estão de fora.
Mas vamos analisar aqueles que estão do lado de fora, como no caso eram os judeus, aqueles fariseus, aquelas pessoas hipócritas, que hoje também estão por aí, que estão envolvidas, às vezes, dentro das igrejas, estão entremeadas nas igrejas. São pessoas que, às vezes, são pastores, são bispos, são esposas de pastores, esposa de bispos, são pessoas até oficiais da igreja, cantam no coral, dirigem o coral, são professores, são mestres na igreja, são professores teológicos, enfim, têm uma função importante na igreja física, não na igreja espiritual. Porém, essas criaturas não compreendem, não conseguem discernir a palavra de Deus. Eu lembro que há muitos anos, lá em Portugal, nós fomos a convite de uma entidade, uma associação dos pastores evangélicos. E eles alegaram, eles não aceitaram, aliás, a Associação das Igrejas Evangélicas, eles não aceitavam a Igreja Universal do Reino de Deus como membro daquela associação. E por quê? Ele falava assim, não, nós não aceitamos vocês como membro da igreja, da associação, porque vocês usam o lenço, vocês dão lenço para as pessoas, vocês usam água, vocês usam isso, vocês usam aquilo, e nós não aceitamos, não é a nossa doutrina. Aí eu perguntei para eles assim, era uma comissão, eu perguntei, mas vem cá, me explica então por que Jesus, quando foi curar o cego de nascença, cuspiu no chão, fez lodo, e untou a vista do cego, e o mandou lá se lavar no tanque de Siloé. Aí um daqueles mestres, disse para mim assim, não, é que aquela terra tinha uma química, e etc. e nem foi a saliva que curou o cego, nem foi o lodo que foi feito que curou o cego, mas foi a obediência do cego àquela ordem de Jesus que ele fosse até o tanque de Siloé de se lavar. Ele tinha que sacrificar, ele tinha que descer aquela pirambeira, porque o tanque ficava lá embaixo, no vale, ele tinha que descer para se lavar naquelas águas. E não foram as águas que o curaram, mas foi a obediência daquele cego, foi a humildade, a obediência dele em obedecer a palavra de Jesus que o fez curado. Mas essa é a situação. Quantas as pessoas que estão no nosso meio, estão nas igrejas, fazem parte disso, daquilo, são oficiais da igreja e, no entanto, não conseguem ser curadas, não conseguem ser libertas. Jejum de Daniel é fantasia para esse pessoal, dá licença. O jejum de Daniel não tem sentido para essas pessoas. Por quê? Porque a elas não foi revelado o reino de Deus. Não foi revelado a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, de muitos incrédulos. Quer dizer, as pessoas não conseguem, é o que Jesus falou, vejam e não percebam, não percebem, eles não conseguem perceber. Ouvindo, ouçam e não entendam. Quer dizer, não entendem. Então, você tem sido testemunho na sua casa do que Deus fez na sua vida. Você foi curado, você era viciado, você era uma pessoa inverterada, você era uma pessoa que fazia mal à sua família. Mas, com o conhecimento do Evangelho, quando você chegou na Igreja Universal do Reino de Deus, houve uma mudança na sua vida. E quando você recebeu o Espírito Santo,
a sua vida se transformou numa nova criatura. Você antes era um bandido, agora você é um mocinho, com estrela, inclusive, aqui. Não no peito, mas a estrela de Jesus na testa. Então, minha amiga, meu amigo, por que os seus parentes, os seus entes queridos não se convencem e se convertem? Porque eles estão de fora. A eles não foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Não foi dado. Não adianta você gastar toda a sua lábia, todos os seus recursos, tentando salvar aquela pessoa, porque enquanto o Espírito Santo não tocar, ela não vai se converter. E quando que o Espírito Santo vai tocar? Se é que vai tocar. A nossa obrigação como pastores, a nossa obrigação como servos de Deus é anunciar a palavra, é pregar a palavra. O resto é com o Espírito Santo. Se ele não convencer, se ele não converter, de nada adianta todo o nosso esforço, porque são pessoas que estão reservadas para ficarem fora mesmo do reino de Deus. Por quê? Não sei, só Deus sabe. Eu desconfio, tenho uma leve desconfiança, que essas pessoas que veem os milagres, mas não conseguem perceber, ouvem os testemunhos, mas não conseguem se entender, não conseguem perceber a grandeza de Deus na vida dos seus entes queridos. Eu penso que isso se deve ao fato, número 1, chamado orgulho. A pessoa é orgulhosa, ela confia em si mesma, ela tem a sua fé na sua capacidade tecnológica, a sua capacidade econômica, ela tem a sua fé no seu poder, no poder de ganhar dinheiro, de conquistar as coisas, e ela não consegue abrir os olhos para perceber que Deus está acima de tudo. Inclusive, quem está acompanhando o Rico e Lázaro, quem está acompanhando deve entender muito bem que o Nabucodonosor, que era o imperador do maior reino do mundo, veio a ser ou se transformar num animal, né, feroz e viver entre os animais. Por quê? Porque Deus quebrou o seu orgulho para que ele soubesse, para que ele entendesse que o Senhor está acima de tudo e de todos, que o Senhor é soberano. Então, para que você possa alcançar a grandeza de Deus, os mistérios do reino de Deus, você tem que ser como uma criança. Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não for como uma criança. Então, nesse jejum de Daniel, quando nós propomos às pessoas se desvencilhar de todo tipo de informações seculares, esporte, entretenimento, e focar toda a sua vida na promessa de Deus, então, nós fazemos isso para que a pessoa possa se identificar se ela é ou se ela não é humilde. Se ela for humilde, ela vai obedecer e as profecias, ou a profecia do recebimento do Espírito Santo vai se cumprir na vida dela. Se ela não obedecer, se ela for orgulhosa, pedante, achar que é demais, que é muito sacrifício, então ela não vai receber coisa nenhuma, porque isso aqui, as promessas de Deus, são apenas para aqueles que são humildes de espírito. Você, minha amiga, meu amigo, se você é humilde de espírito, então você tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus e coragem para obedecer. Graças a Deus. Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Você que é convertida, convertido, você que nasceu de Deus, o que fala, o que
que Deus fala com você com respeito a essa palavra de Marcos, capítulo 4, versículos 11 e 12? O que fala para mim, por exemplo? O que fala para mim é o seguinte, que existe aqueles que estão dentro do reino de Deus e aqueles que estão fora. Para os que estão fora, a maioria está fora porque é orgulhosa, pedante, conserva dentro de si a si mesmo como Deus. Mas para aqueles que estão dentro, aqueles que foram nascidos de Deus, receberam o Espírito Santo, puxa, nós teríamos que andar de joelhos, levantando as mãos para o alto e dando graças a Deus pelo resto dos nossos dias. Porque o que nós recebemos é uma revelação que veio do alto, do Espírito Santo. Então, como você tem que cuidar, guardar, proteger essa revelação e mantê-la dentro de si para que você possa receber o galardão, para que você possa ser inserido no reino de Deus, no reino dos céus. Então, vale a pena o sacrifício, vale a pena a gente perder esse mundo, vale a pena a gente esquecer esse mundo e viver dentro do plano de Deus, que é o reino de Deus, e observar, obedecer a palavra de Deus. Então, o diabo pode oferecer o que for, o mundo inteiro, mas o que nós temos é maior do que todo mundo. Ele não tem nada para oferecer para nós. Então, isso aí é para você valorizar o que você recebeu. É para você manter, guardar, proteger isso que está dentro de você. Então, vale a pena você colocar essa grandeza de revelação em risco por causa de uma porcaria, de um pecado, um pecadinho, ou mesmo um pecadão? Vale? O que você pode, o que o diabo pode oferecer para você que é mais importante do que essa revelação que você tem? Quando a pessoa, então, recebe essa revelação e por um acaso se deixa levar pela oferta do diabo, por maior que seja, é porque essa pessoa não merece entrar no reino de Deus e, consequentemente, ela é colocada para fora. Jesus esteve no deserto e o diabo veio oferecer exatamente isso. Ele ofereceu o mundo inteiro e toda a sua glória. E Jesus disse não. Jesus disse não. Minha amiga, meu amigo, pense nisso. Pense bem nisso, para você saber o quão grande é Deus e o melhor dentro de você. E não vale a pena colocar em risco isso por absolutamente nada. Graças a Deus. Eu queria fazer um convite para você que está me ouvindo nesse momento. Você que tem, por exemplo, um sentimento de mágoa, ressentimento, você tem um rancor, um ódio, ou um espírito de vingança, porque alguém lhe fez mal. Você, de repente, esteja na igreja, talvez você seja um membro da igreja, talvez você seja um oficial da igreja, mas você não abre mão dessa mágoa. Quer dizer, o diabo te pegou nisso. O diabo sabe que você é muito orgulhoso ou muito orgulhosa, então ele tocou nessa ferida e você não quer tirar essa mágoa de dentro de você. Domingo você pode ser livre. Presta atenção, vou profetizar. Presta bastante atenção, esse domingo vai se cumprir a profecia da descida do Espírito Santo sobre aqueles que participarem da reunião na Igreja Universal do Reino de Deus, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. Qualquer igreja. Porque nós vamos trabalhar forte para que essa mágoa caia por terra. Obviamente, você tem que trabalhar junto com a gente para que você seja livre. Neste domingo, a sua libertação dessa mágoa. Nós vamos ensinar como você pode ser livre dessa mágoa e então
a profecia do Espírito Santo descer sobre você. Tá bom? Graças a Deus. Vamos ouvir a chamada e logo em seguida vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram abençoadas com o Espírito Santo. Deus é perdão. Não há como manter um relacionamento com Ele sem receber o perdão e sem querer perdoar. Quantas pessoas estão impossibilitadas de receber o Espírito Santo porque insistem em cultivar em seus corações mágoas, rancores, ressentimentos, ódio e até a vingança? E alguns alegam muitos motivos e razões. Porém, a palavra de Deus determina obediência, independente de qualquer motivo ou razão. Domingo, dia 27, o segundo domingo do jejum de Daniel, o domingo do perdão, para que o Espírito Santo encontre espaço em você e possa fazer morada em seu coração. Às 6 da manhã, venha em jejum, às 9h30 e ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Samira. Antes de receber o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu era viciada, né? Fiquei 5 anos nos vícios, tinha problema de depressão muito forte, né? Eu fiquei 5 anos no vício da cocaína, da maconha, do lança-perfume e LSD. Eu era uma pessoa muito depressiva. Eu cheguei até 3 overdoses por causa dos vícios, né? Sofria muito, não respeitava minha mãe dentro de casa. Eu tinha uma angústia muito grande dentro de mim. A droga para mim era tudo. Eu cheguei ao ponto de me prostituir por causa de 6 pílulas de cocaína, né? Eu digo que isso foi meu fundo de poço. Eu sofri muito, muito, muito mesmo. Eu já cheguei a vender drogas, eu me envolvi com o crime. Porque assim, eu era muito viciada. Eu não conseguia ficar um dia sem usar droga. Além de eu sofrer muito com os vícios, a minha família sofria muito. Eu não tinha meu pai, né? Eu morava com a minha mãe. E a minha mãe sofria muito comigo. Ela me via chegar de madrugada daquele jeito, ela chorava, ela implorava. Ela pedia muito para me mudar, mas eu não conseguia. Os meus irmãos dentro da minha casa, eles sofriam muito porque eu chegava, eu batia neles. Eles me estressavam, eu batia nele no efeito da droga. Então, assim, toda a minha família, para todos eles, eu era a ovelha negra. Ninguém queria ficar perto de mim. E com isso eu sofria mais ainda. Quando eu tive a minha terceira overdose, eu fiquei de uma forma totalmente destruída. Foi quando me convidaram para mim ir no tratamento da cura dos vícios, que foi onde aconteceu uma transformação em mim. Eu fui curada dos vícios. Lá, a primeira vez que eu fui, o vício acabou. Foi aí que veio o jejum de Daniel. E eu aliei o jejum de Daniel ao tratamento. Eu já estava indo nas reuniões, estava fazendo tudo o que tinha que ser feito, mas eu queria mais, eu queria o Espírito Santo. Estando lá, já estava liberta, já me sentia bem, mas eu via que faltava algo. Dentro de mim ainda estava vazio. Foi quando eu comecei a buscar o Espírito Santo. O jejum de Daniel veio e ali eu vi uma oportunidade da minha vida mudar. Eu comecei a buscar com toda a minha força. Parei de escutar música secular, parei de ver vídeos, parei de viver uma vida social naquele momento. Eu me isolei. Me isolei porque foi um momento em que eu encontrei a oportunidade de estar mais próximo de Deus. E foi ali que eu busquei, que eu orei, eu jejuava, sabe? Eu lia a Bíblia, acordava de madrugada, eu buscava o Espírito Santo, sabe? Eu dormia no chão, eu queria tanto, era um desejo tão grande que o que eu podia fazer, além, eu fazia. Eu ficava de jejum, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carne, eu fiquei sem comer carne. Eu comecei a matar a minha carne em favor do Espírito Santo. E assim, aquilo foi me fortalecendo dia após dia. E não foi só uma vez, não. Todos os dias, 21 dias foi assim. Até que chegou o grande dia. Eu me preparei bastante, sabe? Eu fui pra vigília. Quando eu tava tomando ali meu banho, eu já tava falando com Deus. Eu falei, meu Deus, é hoje. É hoje. De hoje não passa. Quando eu cheguei lá, eu comecei a adorar a Deus, comecei a buscar o Espírito Santo com muita força. Eu buscava de madrugada, como eu já disse aqui, mas aquele dia foi diferente. Foi uma busca diferente. Eu senti algo
totalmente diferente de tudo que eu tinha sentido na minha vida, porque eu sabia de muitas sensações, porque eu tive várias por causa da droga. Mas aquilo que eu senti não foi só sentimento, foi uma certeza dentro de mim. Foi algo que me mudou, me transformou completamente naquele momento. Eu senti vir sobre mim um poder que não tem como eu explicar. Não tem como explicar, só a pessoa tendo aquilo no momento para dizer: aqui dia, meu Senhor, aqui dia, meu Salvador, aqui dia, meu amor. E depois daquele dia, daquele momento, eu me transformei totalmente em outra pessoa. Quando eu estava perdida nos vícios, ninguém dava nada por mim. Todo mundo olhava para mim, até os meus familiares, e falava assim: essa aí vai ser mais uma. Quem é ela? A minha mãe, ela começou a me ver diferente, sabe? Meus irmãos, eu comecei a valorizar a minha vida e a minha família. Sabe, todos notaram a diferença em mim. Não era eu chegar, eu não falava assim, eu recebi o Espírito Santo. Todo mundo via. Em mim tinha um sorriso que era verdadeiro, não precisava forçar. Hoje, curada dos vícios, totalmente transformada. Hoje eu sou o orgulho da minha família. Hoje, na minha família, eu sou um exemplo. Todo mundo olha para mim e fala: poxa, eles vê Deus em mim. Eles vê que de fato, de verdade, aconteceu algo. Assim, hoje eu estou transformada. A minha mãe, ela olha para mim e fala: poxa, essa era minha filha, a filha que eu tanto sonhava ter. E hoje ela tem. O jejum de Daniel transformou a minha vida. E não só a minha vida, porque através de mim, toda a minha família, todos eles foram ganhos, porque há uma diferença neles. Através de mim, a minha mãe, ela se converteu. Os meus irmãos são novas crianças. Então, assim, o jejum de Daniel foi muito importante para mim. Eu fiquei 5 anos nos vícios. Em uma reunião, eu fui liberta, eu fui curada. E em 21 dias, eu recebi o Espírito Santo e tenho a vida totalmente transformada. O jejum de Daniel é uma renúncia de 21 dias de informações seculares, audiovisual, entretenimento, música e literatura secular, com o objetivo de alcançar algo superior, o Espírito Santo. No jejum de Daniel, você irá alcançar uma comunhão mais íntima com Deus. Mas, antes de saber o que fazer no jejum de Daniel, é preciso entender o que deixar de fazer. Remova todas as atividades desnecessárias e inúteis da sua vida e que desviam o seu foco de Deus. Exclua o que é um mero entretenimento ou distração, o que não acrescenta nada à sua vida. O que eu devo fazer no jejum de Daniel? Medite na palavra de Deus, todos os dias. Vá à igreja durante esses 21 dias o máximo que puder. Tenha os seus momentos com Deus em casa. Ore, jejue e procure absorver conteúdos espirituais. Acompanhe o portal universal.org, o blog do Bispo Macedo. Ouça a Rede Aleluia. Assista diversos filmes bíblicos e conteúdo cristão especial pela Univer Vídeos. Acompanhe a programação da Universal por esta emissora. Participe do jejum de Daniel e perceba mudanças em suas ações e reações. Descubra uma resposta que você busca há tanto tempo. Jejum de Daniel, 21 dias, desconectado do mundo e conectado com o Espírito de Deus. Meu nome é Daniel, tenho 23 anos, trabalho com vendas externas, moro em Goiânia e recebi o Espírito Santo no último jejum de Daniel. E antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída, viciado em drogas, na marginalidade, fui preso quando menor. Eu não tinha paz, a polícia me perseguia, tinha guerras, eu não dormia à noite porque tinha medo de alguém entrar na minha casa, me matar, fazer mal. A polícia invadia a minha casa, batia na minha mãe por minha causa. Eu tinha guerras, acho que uma vez tentaram matar até o meu irmão. Então eu não tinha paz, eu vivia 24 horas atribulado, com a vida totalmente destruída. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E quando eu cheguei aqui, ninguém me julgou pelo que eu era, pelo que eu andava. Pelo contrário, que me estenderam a mão, me deram ajuda, me deram todo o apoio necessário que eu precisava.
Ninguém falou para mim, ó, você é isso, isso e isso. Não, pelo contrário, me ajudaram a chegar até aqui onde eu estou, estenderam a mão para mim, me ensinaram um caminho, me discipularam. Eu tive alguém que me deu força na hora difícil. Larguei mais amizades, larguei mais companhias, abandonei o vício, mulheres, abandonei tudo de errado que eu fazia lá fora e comecei a mudar. Comecei a ter uma nova direção, Deus começou a falar comigo, me orientando, usava as pessoas para me orientar. E até que chegou o jejum de Daniel e eu via os obreiros orientando as pessoas e eu achava muito bacana aquilo, só que eu era muito tímido, não conseguia falar, não tinha nada para falar. E eu falava, oh meu Deus, me ajuda a falar com essas pessoas, estou com um saldo negativo aí no céu, já fiz muita coisa ruim, eu quero salvar pessoas, meu Deus, então usa a minha vida, por favor. E aí eu fui nessa guerra, até que veio o jejum de Daniel. Aí eu falei, essa é a minha oportunidade, é agora que eu vou ser de Deus mesmo e vou ter a minha salvação garantida. E aí veio o jejum de Daniel e eu me lancei com tudo. Abandonei redes sociais, amizades que não acrescentavam nada na minha vida. Abandonei tudo, falei, agora eu vou buscar o Espírito Santo. E eu vi um dia uma passagem que eu estava lendo na Bíblia do rei Davi falando que não dormiria até receber o Espírito de Deus. E eu falei isso também dentro de mim, eu falei, não vou dormir. Vou buscar a Deus de madrugada. E buscava a Deus de madrugada todos os dias. Até que em 2 dias no jejum de Daniel, e eu buscava toda hora, todo segundo, de manhã, no meu serviço, ia no banheiro, buscava. Até que no jejum de Daniel, 2 dias lá na minha casa, se não me engano, era 1h da manhã, eu buscando com todo fervor, colocava um fundo de oração no meu celular para buscar mais intensamente, como se estivesse na igreja. E buscando, até que veio o Espírito Santo dentro de mim. E foi um gozo, uma alegria, uma paz que eu tive tão grande que eu fiquei na minha casa. Eu fiquei pulando 5 minutos sozinho de alegria na minha casa. E eu falei comigo mesmo, agora você perdeu o diabo, agora é o reino dos céus e eu vou ganhar muitas almas para Jesus. A partir daí, Deus começou a me dar direção, começou a falar comigo, não precisava mais ninguém falar comigo. O próprio Deus falava comigo, ó Daniel, vai por ali, anda por esse caminho, não vai por esse caminho não. Ó, sai fora dessas companhias e tal. O próprio Deus começou a falar comigo. Eu comecei a ter experiências com Deus. Pude ajudar outras pessoas, porque agora eu tinha o próprio Deus dentro de mim. Comecei a ajudar outras pessoas. O que eu mais queria era falar de Jesus para as outras pessoas. Eu acho que foi também por isso que o Espírito Santo veio, porque eu queria ajudar outras pessoas e não tinha essa condição. E hoje, graças a Deus, eu ajudo outras pessoas que chegaram da mesma forma que eu cheguei na Igreja Universal, graças ao Espírito Santo, que se não fosse Ele, nem aqui eu não estaria. Quantos que se preparam para tudo? Se preparam para casar, para ir a uma festa ou um espetáculo. Fazem de tudo para chegar cedo em busca dos melhores lugares. Mas não é o que se tem visto para com aqueles que se apresentam à casa de Deus. Muitos não se preparam, dormem tarde, perdem a hora, chegam atrasados e ainda cobram o cumprimento das promessas de Deus e acabam se decepcionando com derrotas e fracassos. Se apresentar na casa de Deus requer respeito e disciplina. E isso não são regras, e sim um mandamento escrito em sua palavra. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Para se apresentar à casa de Deus, é preciso ter zelo e entendimento de que a preparação já faz parte dos momentos que antecedem a reunião. Dormir e acordar cedo, levar a Bíblia. Aos que têm filhos, chegar mais cedo para conduzir as crianças até a escola bíblica infantil. Escolher os primeiros lugares demonstra interesse na reunião. Essas são exigências que o próprio Deus estabelece para que venhamos nos apresentar à sua casa. Todo aquele que obedece à voz de Deus colhe os frutos da obediência e, com isso, o cumprimento das promessas. Portanto, tenha você o zelo e o anseio de se preparar à casa de Deus, com inteireza de coração e com uma mente limpa e purificada, para que, de fato, o Espírito Santo repouse sobre sua vida.
Maria, tenho 34 anos e antes de chegar na Igreja Universal eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa que era muito brava, tinha uns sentimentos ruins dentro de mim e cheguei quase separada na igreja, quase nos separamos. Eu não me dava com ninguém, eu era uma pessoa agressiva, até mesmo com a minha filha eu era muito brava, né? Até mesmo com meu esposo também, né? Às vezes não se dava bem, chegava do trabalho assim com a cara amarrada, vivia de cara amarrada e eu era uma pessoa vazia e procurava mudança, mas eu não conseguia, por mim mesma eu não conseguia, né? Mas um dia a minha mãe me convidou para vir na igreja e eu vim assim, mesmo não querendo, mas vim. E aí eu resolvi me entregar. Aí eu vi que as mudanças foram acontecendo e aí eu comecei a me entregar, comecei a ser dizimista fiel e comecei a mudar também comigo, né? Comecei a mudar com meu esposo, com a minha filha. E aí veio a proposta do jejum de Daniel, né? Dos 21 dias, eu me lancei de cabeça. Eu fiquei os 21 dias mesmo buscando, lendo mais a Bíblia, fazendo orações. Foi até o primeiro jejum de Daniel. E aí eu lembro que os pastores oravam de hora em hora e eu estava ali, conectada a eles. Orava, eu ia lá, fazia busca mesmo, forte. E aí foi num dia de domingo, que foi o último dia do jejum de Daniel, o Espírito Santo desceu. E eu louvo e agradeço a Deus porque Ele entrou dentro de mim e mudou tudo. Mudou o meu interior, eu comecei a ficar mais calma, eu comecei a ficar mais paciente com a minha filha, eu comecei a ter sabedoria no meu casamento, eu comecei a ter sabedoria para tratar as pessoas, tratava as pessoas bem. E assim, Ele hoje para mim é tudo, é o meu tudo, é minha direção, tudo que eu faço ou deixo de fazer, eu consulto a Ele primeiro. Então Ele é que me dirige em tudo que eu faço. Tudo isso aconteceu depois que eu participei do jejum de Daniel. Graças a Deus, graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você que está nos assistindo nesse momento, em casa, no trabalho ou na prisão, qualquer que seja o local onde você está nesse momento, o Espírito de Deus está pronto para descer sobre você. Porém, você tem que buscar e se entregar ao Senhor Jesus. É Ele que batiza a gente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é dele. E só Ele dá o Espírito Santo. Então você, às vezes a pessoa não recebe o Espírito Santo porque ela está buscando o Espírito de Deus sem sabedoria. Ela está desprezando, colocando Jesus de lado. E é Jesus quem batiza. Se você buscar Jesus, Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Entendeu o que eu estou falando? Às vezes a pessoa está buscando o Espírito Santo, mas desprezando Jesus, desprezando a sua palavra, ignorando as suas promessas, ignorando as suas observações, seus mandamentos. Então, como é que a pessoa pode receber o Espírito de Deus, do próprio Senhor Jesus, se ela despreza as palavras do Senhor Jesus? Então, Jesus disse assim: se você perdoar aos seus ofensores, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se tampouco não perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então é toma lá da cá. Se você não observa essa palavra, você, por exemplo, está com mágoa, mas quer receber o Espírito Santo, não vai receber nunca. Pode buscar, pode beijar o chão, pode andar com a cara no chão, pode se arrastar, pode fazer das tripas coração, que nada vai acontecer, enquanto você não se inclinar perante o Senhor Jesus e dizer: Senhor, tem compaixão, me ajude, eu quero perdoar a fulana, eu quero perdoar esse cicrano, me ajude a perdoá-los. Quando você fizer isso, então Jesus vai te ajudar a libertar-se dessa mágoa desgraçada. Domingo nós teremos o domingo do perdão. Esse domingo é muito importante, é o segundo domingo do jejum de Daniel e é o domingo chave
para que muita gente que ainda tem buscado, tem participado do jejum de Daniel há muito tempo e não tem conseguido, vai conseguir finalmente. Por quê? Porque o jejum de Daniel, você tem que saber que ele depende do perdão de você. O jejum funciona quando há perdão. O jejum funciona e a oração também só funcionam quando há o perdão. E isso nós estaremos trabalhando neste domingo. Todo mundo, já pensou? Domingo agora. Você já imaginou? Todo mundo no mesmo espírito, a igreja cheia, as pessoas com o coração humilde, humilhadas, pessoas com a vida totalmente rendidas no altar de Deus. Você imagina o que não vai acontecer neste domingo. Imagine você quando Deus vê todo o seu povo ali inclinado, humilhado, pedindo, tem compaixão de mim, Senhor. Então vai haver um derramamento sobrenatural do Espírito Santo que Jesus vai fazer na sua igreja, domingo agora. Nós vamos agora ouvir mais testemunhos, assistir mais testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito de Deus. E olha, não se esqueça, o Espírito Santo não é uma opção, é a única oportunidade de você ter um encontro com Deus e ter a sua vida transformada. Então, se você é aquela pessoa, por acaso, diz, a minha vida não tem jeito, eu estou no fundo do túnel, no fundo do poço, melhor dizendo, eu estou desesperado, acho que não tem jeito para mim, o Espírito Santo é a solução. Busque Jesus e Ele vai te dar o Espírito Santo. Vamos seguir em frente. Então, meu nome é Joyce, eu tenho 19 anos. Eu vim para a igreja buscando um refúgio, porque na minha casa era um inferno, na verdade. Porque os meus pais, eles brigavam bastante, tinha bastante discussões em casa, agressões verbais. Esse problema, eu ficava bastante chateada, né? Porque eu não queria ver meus pais daquele jeito, né? E eu via minha mãe triste, o meu pai um virado a cara para outro, eles não conversavam. Foi aí que eu me iniciei, né? Na igreja, e eu fui buscar pela minha família, porque eu sabia que lá eu ia conseguir uma saída para esse problema que eu estava enfrentando em casa, né? Foi então que eu escutei falar, né, sobre o Espírito Santo, os ensinamentos que tinha na igreja, e eu me interessei, eu queria buscar aquilo para mim também. Até que veio o jejum de Daniel, o primeiro jejum, né? E eu comecei a fazer, as outras pessoas da igreja estavam fazendo e eu fiz também, né? Só que naquele tempo eu estava buscando mais pela minha família, né? Por causa dos problemas que eu tinha em casa. Então eu não me dei de verdade, eu não me entreguei, eu não busquei. Eu não fiz o que eu deveria fazer no jejum. E terminou esse primeiro jejum de Daniel que eu fiz, eu vi que houve uma transformação na minha casa, na minha família, eles estavam bem, só que aquele vazio que eu senti, ele não tinha sido preenchido ainda, e eu sabia que faltava algo, até que veio outro jejum de Daniel. E nesse jejum de Daniel, eu senti um vazio muito grande dentro de mim, e eu sabia que eu precisava do Espírito Santo para continuar lutando no meu dia a dia, eu precisava, né? Então eu busquei, eu fiz os 21 dias, eu sacrifiquei o meu sono, eu orava de madrugada, eu buscava, eu dava o meu máximo de tempo na igreja, eu sempre buscava estar ajudando as pessoas. Então o tempo que eu separava para coisas que não me levavam a nada, né? Eu comecei a priorizar o Espírito Santo. E eu não fui ansiosa, porque quando a gente faz para Deus, a gente faz de todo o coração, eu sabia que eu ia ter uma resposta. Foi então que no último dia do jejum de Daniel, onde o bispo fez a transmissão, né, a videoconferência do Monte Hermon, naquele dia eu preparei a minha melhor roupa. De manhã, antes de ir para a igreja, eu fiz uma oração. Eu falei, meu Deus, eu não estou ansiosa, mas eu quero o teu Espírito, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. Eu quero não só ouvir o que as pessoas têm para falar, que o Senhor faz, mas eu quero ter isso dentro de mim. Aí eu fui para a igreja e eu busquei com todas as minhas forças. Eu fui sincera, eu falei tudo o que eu estava sentindo, o vazio que eu tinha dentro de mim, que nada preenchia. Foi então que eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu não senti nada, eu só tive uma alegria muito grande mesmo.
uma paz dentro de mim, uma paz que eu nunca senti na minha vida, eu nunca tive essa paz. Depois desse dia, né, tudo mudou, os meus pensamentos mudaram, as minhas atitudes mudaram, porque eu comecei a ver como o Senhor Jesus via também, né, aquele amor pelas almas que o Senhor Jesus ele tinha, ele tem, né, eu comecei a ter isso mais ainda, eu procurei estar ajudando mais as pessoas, eu fui vendo os frutos, o amor pelas almas, o domínio próprio, porque eu era uma pessoa bastante irritada também. Eu fui tendo domínio próprio, mansidão, e com o tempo eu fui vendo esses frutos, né, na minha vida. E hoje a minha casa está restaurada, minha família está bem, graças a Deus, e aquele vazio que eu sentia, que nada me preenchia, eu consegui preencher ele, foi com o Espírito Santo. E o jejum de Daniel, ele nos fortalece, por mais que a gente já seja baseado com o Espírito Santo, é um renovo, a gente se sente mais próximo de Deus. No jejum de Daniel, às vezes a pessoa está triste, desanimada, querendo desistir, mas é como um alimento espiritual e ajuda bastante, ele é muito importante. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Regiane, eu sou do estado de São Luís do Maranhão. Antes de conhecer o trabalho da igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída, cheguei à igreja com meu pai foragido, eu tinha um vazio dentro de mim, tentei me matar 4 vezes, eu tinha uma vida totalmente destruída. E quando eu conheci a igreja, o trabalho da igreja, uma obreira que estava me acompanhando me deu um livro, Nos Passos de Jesus, onde eu aprendi, onde ela me orientou, e onde eu li no livro como que eu ia ter um novo nascimento. Eu aprendi com o livro Novo Nascimento sobre o Espírito Santo, a usar a minha fé. E através do livro eu fui exercitando, fui colocando em prática tudo o que estava escrito. E hoje, graças a Deus e graças aos ensinamentos do livro, eu tenho uma vida totalmente transformada, sou liberta, minha mãe hoje foi curada, tenho minha vida totalmente transformada. E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor me deu, mesmo de não me conhecer. Através dos livros, o Senhor tem ajudado muitas almas. O livro Nos Passos de Jesus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Deus é perdão. Não há como manter um relacionamento com Ele sem receber o perdão e sem querer perdoar. Quantas pessoas estão impossibilitadas de receber o Espírito Santo porque insistem em cultivar em seus corações mágoas, rancores, ressentimentos, ódio e até a vingança? E alguns alegam muitos motivos e razões. Porém, a palavra de Deus determina obediência, independente de qualquer motivo ou razão. Domingo, dia 27, o segundo domingo do jejum de Daniel, o domingo do perdão, para que o Espírito Santo encontre espaço em você e possa fazer morada em seu coração. Às 6 da manhã, venha em jejum, às 9h30 e ao cair da tarde, às 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, esses testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, que receberam o Espírito Santo, tem que acontecer na sua vida. O que eu não posso admitir, o que eu não posso aceitar, é que, por exemplo, a pessoa é obreira, é obreiro e esboça depressão, ou tenha depressão, ainda que seja um mínimo de depressão, um mínimo de tristeza, um mínimo de ansiedade, de dúvida, de medo. Isso tudo é opressão, não é nada de Deus. Você, se tem o Espírito Santo, você é uma pessoa livre, perfeitamente livre. Nada de complexo, de inferioridade. Você não tem mais não carrega mais consigo aquele
por exemplo, você foi abusada pelo seu pai, você foi abusado, fizeram de você de gato e sapato quando você era criança. E então você carrega esse sentimento consigo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não tem mais nada disso. Acabou. Passado morreu. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, o passado dela não existe, nunca mais. Ela olha para frente, porque o Espírito de Deus é o Espírito da fé, é o Espírito do Altíssimo. E quando ele vem sobre nós, ele nos faz olhar para frente, não para trás. Então, o que passou, passou, e a pessoa passa a viver pela fé, de fé em fé. Isso é o Espírito Santo. E só quem dá o Espírito Santo é Jesus. Para você ter o Espírito de Deus, você tem que ter um encontro com Jesus. É Ele que faz isso na sua vida. Se Ele não fizer, ninguém vai fazer. O Espírito Santo não vem sozinho, sem que você se incline perante o Filho dele. Porque é Ele, Jesus, é quem o envia para nós. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, tratando desse mesmo assunto. Que Deus abençoe a todos e até domingo, no Domingo de Perdão. Deus abençoe.